A perda, que parecia injusta, mas salvou uma vida no dia em que a perda aconteceu, ninguém conseguiu entender. Não fazia sentido. Não parecia justo. Tudo havia sido tirado de uma vez, sem aviso, sem explicação clara, sem tempo para se preparar. As pessoas olhavam para ele com pena. Algumas com curiosidade, outras com aquela expressão silenciosa de quem pensa: isso não deveria ter acontecido. E no fundo, ele concordava. Aquilo parecia injusto demais para ser aceito como parte de qualquer plano. Ele havia construído aquilo com esforço, sacrifício e anos de dedicação. Cada detalhe tinha uma história. Cada conquista carregava noites sem dormir, escolhas difíceis e renúncias que ninguém viu. Quando perdeu, não perdeu apenas algo material. Perdeu identidade, segurança, sonhos e a sensação de controle sobre a própria vida. De um dia para o outro, tudo o que lhe dava direção simplesmente desapareceu. E junto com a perda, veio o silêncio das respostas. Nos primeiros dias, a dor era tão intensa que ele mal conseguia organizar os pensamentos. A pergunta se repetia sem parar. Por quê? Por que logo agora? Por que comigo? Por que dessa forma? As pessoas tentavam consolar. Diziam que tudo acontece por um motivo, que Deus sabe o que faz. Mas nenhuma dessas frases parecia aliviar. Pelo contrário, soavam distantes demais para quem estava vivendo a dor real, concreta e diária daquela perda. Com o passar do tempo, o peso não diminuía. Pelo contrário, aumentava. As consequências começaram a aparecer. As contas, as cobranças, as expectativas frustradas de quem dependia dele. Alguns se afastaram, outros apenas observavam à distância. Poucos permaneceram de verdade. E foi nesse cenário que ele começou a se fechar. Não queria falar, não queria explicar, não queria ouvir conselhos. Apenas tentava sobreviver a cada dia sem desmoronar completamente. Houve um momento em que ele quase desistiu de tudo. Não no sentido literal, mas no emocional. A esperança parecia frágil demais para sustentar a realidade. Ele continuava vivendo no automático, cumprindo obrigações mínimas, mas por dentro algo estava quebrado. A perda parecia não ter propósito algum. Era apenas dor, apenas vazio, apenas injustiça. Em uma noite silenciosa, quando o cansaço venceu qualquer tentativa de parecer forte, ele se permitiu chorar como nunca antes. Não houve palavras elaboradas, não houve pedidos específicos, apenas um desabafo sincero, carregado de dor e confusão. Ele disse que não entendia, que se sentia esquecido, que aquela perda estava destruindo tudo o que ele era. E naquele momento, algo começou a acontecer de forma sutil, quase imperceptível. Nos dias seguintes, ele passou a enxergar coisas que antes ignorava. Percebeu sinais claros de que aquela perda o havia afastado de um caminho perigoso. Situações que, se tivessem continuado, poderiam ter custado muito mais do que bens ou status. Pessoas que se aproveitaram dele se afastaram naturalmente. Pressões que o estavam adoecendo deixaram de existir. Pela primeira vez em muito tempo, ele começou a respirar de verdade. Aos poucos, ficou evidente que aquela perda havia interrompido algo que estava levando sua vida para um rumo silenciosamente destrutivo. Ele vivia no limite, ignorando sinais claros de esgotamento físico e emocional. Estava se perdendo de si mesmo, afastando-se de quem realmente importava. Se tudo tivesse continuado como antes, talvez o preço final fosse a própria vida, a saúde ou algo ainda mais irreversível. Foi então que a compreensão começou a nascer, não de uma vez, não como uma revelação dramática, mas como um encaixe lento das peças. A perda que parecia injusta havia sido uma intervenção, um freio, um resgate. Deus não havia tirado por crueldade, mas por cuidado. O que doeu foi o corte, não a intenção. E naquele momento, ele entendeu algo que mudou tudo. Às vezes, Deus permite que algo morra para que alguém viva. Com essa nova visão, ele passou a reconstruir a vida de forma diferente, sem pressa, sem comparação, sem a necessidade de provar nada a ninguém. Reconstruiu com mais equilíbrio, mais presença e mais propósito. A dor não desapareceu completamente, mas ganhou sentido. E quando a dor ganha sentido, ela deixa de ser destrutiva e passa
a ser transformadora. Hoje, olhando para trás, ele sabe que se aquela perda não tivesse acontecido, talvez não estivesse mais aqui. Talvez tivesse perdido a si mesmo de uma forma irreversível. Aquilo que parecia o fim foi, na verdade, uma salvação disfarçada. Uma dor que protegeu. Uma perda que preservou a vida. Se você está vivendo uma perda que parece injusta demais para ser aceita, saiba de algo importante. Nem toda perda é castigo. Algumas são livramento. Algumas são proteção. Algumas são a forma silenciosa que Deus encontra para salvar aquilo que você ainda não consegue enxergar. Se essa história tocou o seu coração, escreva nos comentários. Deus sabe o que faz. Curta esse vídeo para alcançar outras pessoas que estão sofrendo perdas sem entender o motivo. Inscreva-se no canal para continuar recebendo histórias que curam, fortalecem e mostram que, mesmo na dor, Deus continua cuidando de cada detalhe da nossa vida.